Graça e paz, meu irmão, que o nosso Deus continue te abençoando e nesse estudo semanal que temos feito a respeito da carta aos Hebreus, você seja edificado, renovado, esclarecido, né? Que tudo aquilo que nós temos falado aqui realmente fique enraizado no teu coração e você entenda que é um tempo que você não está perdendo, mas está valorizando e investindo e com certeza está crescendo no Senhor. Tá bom? Nós damos continuidade hoje a partir de Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 26 até o 39. Do 26 até o 39 pretendo fazer já nesse vídeo, tá bom? E depois do autor aqui demonstrar que o lugar do crente é no Santo dos Santos, que o lugar do crente é na presença de Deus, num lugar de íntima comunhão com Deus, onde Deus manifesta o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, onde Deus manifesta a sua glória. Esse é o meu lugar, é o teu lugar conquistado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. O que estava impedido, o caminho que estava impedido foi aberto por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, através do sangue de Jesus e do sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. E depois dele falar acerca de que esse é o nosso lugar, estender esse convite e nos encorajar a permanecer nesse lugar, o autor agora faz menção que eu e você não podemos deixar de maneira nenhuma deixar de congregar, porque aquele que deixa de congregar, na maioria das vezes, abandona a igreja e abandona também a fé, e continua no pecado ou retorna para o caminho do pecado, retorna para antigas religiões, retorna para a falta de fé, retorna para a incredulidade, né? Então toma o caminho da perdição e não o caminho da salvação, tá certo? E é isso que o autor vai dar sequência aqui, depois do versículo 25, logicamente, vamos para o 26, que diz assim: se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas certa expectação horrível de juízo e a dor de fogo que há de devorar os adversários. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajar o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Às vezes fostes expostos como em espetáculo, tanto de opróbrios quanto de tribulações. Às vezes vos tornastes coparticipantes com os que desse modo foram tratados. Não somente vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também com gozo aceitastes o espólio dos vossos bens, sabendo que tendes possessão superior e permanente. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir virá, e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Esse é o trecho que nós precisamos e queremos encerrar o estudo dessa parte. Amém? Então, o autor aos Hebreus,
ele fala com muita severidade, talvez com mais severidade que a maioria dos outros escritores do Novo Testamento, né? Embora a gente perceba, graças a Deus, que não apenas ele, mas também o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, de maneira categórica, né? Falando acerca da bondade e da severidade de Deus. E aqui o escritor aos Hebreus, ele deixa muito claro essa severidade com relação àqueles que continuam no pecado, que receberam instrução, que receberam iluminação, que receberam palavra revelada, que se tornaram cristãos, mas continuam vivendo no pecado, não abandonam a sua vida de pecado, e também no caso da apostasia, que é o pecado realmente contra o sangue de Jesus Cristo, contra o sacrifício de Cristo, contra o próprio Filho de Deus, este pecado que pretendemos detalhar aqui hoje, através desse estudo. Então, quem continua nesse pecado, de maneira nenhuma poderá herdar o reino dos céus. De maneira nenhuma poderá entrar no reino dos céus, mas sim vai ter que provar, né, infelizmente, de que a condenação é algo real, né? Na antiga lei, aqueles que desprezavam a lei eram julgados e tinham as consequências da lei. Isto também acontece já nos dias da graça. Há de acontecer, vai acontecer. Não, eu digo esse há de acontecer não como quem tem esperança por isso. Não, apenas na certeza de que não tem como voltar atrás, está determinado, né? Jesus Cristo mesmo, quando falava do Evangelho e falava das boas novas, ele sempre no Novo Testamento, nos Evangelhos, está ali relatado também a respeito do inferno, a respeito da condenação, que os salvos viverão uma vida eterna, enquanto que aqueles que não forem salvos ressuscitarão para a morte e para a condenação eterna. Então é sobre isso que o autor aos Hebreus está falando aqui, lembrando que ele está escrevendo para cristãos da segunda geração de crentes que viram a primeira geração sofrer perseguições, e ele está fortalecendo a fé dos seus irmãos. E isto valia para aquele tempo e vale ainda para nós hoje. Não podemos de maneira nenhuma apostatar da fé ou retroceder da fé. Precisamos perseverar até o fim. Amém? Então eu dei como título dessa primeira parte aqui, a expectativa de terror reservada aos apóstatas. Nós vemos aqui nessa sessão, então, o autor falando contra os perigos da apostasia. Ele faz uma alusão ao que está registrado em Deuteronômio, capítulo 17, do 2 até o 7. Nós vamos ler. Deuteronômio 17, do 2 até o 7. Quando no meio de ti, em alguma das tuas portas que te dá o Senhor, teu Deus, se achar algum homem ou mulher que fizer mal aos olhos do Senhor teu Deus, transpassando o seu concerto, que for e servir outros deuses, pecado da idolatria, e se encurvar a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo exército do céu, o que eu não ordenei, e te for denunciado, e o ouvires, então bem o inquirirás, ou levará ele a julgamento, para que se explique, né? E eis que, sendo verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas, sim, o tal homem ou mulher, e os apedrejarás com pedras, até que morram. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será primeiro contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Então aqui está ensinando o seguinte: a pessoa que contrariar e agir de maneira rebelde,
de maneira deliberada, continuar agindo no pecado. Aqui cita o pecado da idolatria, adorar a imagens, adorar o sol, a lua, ou colocar qualquer coisa no lugar de Deus, né? Qualquer coisa ou qualquer entidade no lugar de Deus. A pessoa que escolher seguir por este caminho, que escolhia seguir por este caminho na antiga aliança, deveria morrer. Havendo 2 ou 3 testemunhas, ela morria sem misericórdia alguma. Se fosse apenas uma testemunha, então não haveria esta morte. E a testemunha tinha que ser tão fiel que ela era a primeira a lançar pedras. As testemunhas eram as primeiras a lançar pedras contra aquela pessoa que era um dos seus irmãos, tá certo? Então era uma pena capital, uma pena muito difícil. Na antiga aliança era assim, na nova aliança o autor vai dizer: se vocês pensam que na antiga aliança o castigo era pesado, na nova aliança ele será ainda maior. Ele será ainda mais duro, mais pesado do que na antiga aliança, né? Então, nessa sessão, está se tratando do pecado que as pessoas entram com os olhos abertos, de maneira pensada, diferente dos pecados que eram cometidos involuntariamente. Os pecados que explicamos em outros estudos, né? Aqueles cometidos por ignorância ou involuntariamente, estes eram expiados ou cobertos no dia da expiação. E apenas estes, né, os pecados cometidos de olhos abertos ou com intenção ou deliberadamente, exigiam a expiação do pecado e cada um tinha que expiar o seu próprio pecado. Ok? Então aqui nessa sessão fala dos pecados cometidos aos olhos abertos, de maneira intencional, pensada. Aquele pecado que cometeu deliberadamente. A palavra no grego original está rekousios. Depois de deliberar sobre o assunto e com pleno conhecimento da verdade, né? Tanto que no original traz ali as palavras tes aleteias, com pleno conhecimento das doutrinas. Ou seja, a pessoa que deliberadamente, pensadamente, decide rejeitar a fé, rejeitar a doutrinas e agir contra a doutrina de Cristo, contra a doutrina dos apóstolos, resolve continuar no pecado, deliberadamente continuar no pecado, então ela vai se tornar réu nesse assunto, nesse caso. Tá? O autor de Hebreus tinha certeza de que o pecado se tornou duplamente sério por motivo do novo conhecimento de Deus e da vontade de Deus que foi revelada através de Jesus Cristo, revelada por Jesus Cristo. Subentende-se então aqui a rejeição da verdade. Qual é o pecado que comete-se deliberadamente? A rejeição da verdade, especialmente em relação ao sacrifício de Jesus Cristo. E considerando que o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus Cristo, é algo sem profundidade, sem alcance ou sem significância real, né? E se esse sacrifício for rejeitado, não resta nenhum outro. Não haverá outro. Não há outra possibilidade da pessoa ser salva se ela rejeitar o sacrifício de Jesus feito no Calvário uma vez por todas. O escritor, então, ele vivia numa época em que a igreja era constantemente alvo, né? Ela era alvo do império, era alvo das perseguições, era alvo do olhar das pessoas de fora. E o maior perigo que a igreja corria e ainda corre, né, está num possível mau testemunho dos seus membros, né, e também na apostasia dos seus membros, né? Imagine só a pessoa que se torna um apóstata da fé tentar continuar convivendo em meio à igreja, tentar ter palavra, voz no meio da igreja. Ela vai disseminar a mentira no meio do rebanho, a rebeldia no meio do rebanho e vai destruir certamente essa comunidade de fé, né? Então é terrível quando a igreja tem que
enfrentar pessoas que dão mau testemunho ou tentar dar cobertura a pessoas que dão mau testemunho. É possível por algum tempo você tentar corrigir, mas as pessoas que decidem deliberadamente continuar vivendo no pecado, pensando que Deus é um palhaço, né? Ou que Deus não tem para ela nenhum tipo de disciplina ou ainda algum castigo futuro, é praticamente a gente pegar a nossa fé e jogar fora, né? Sabemos sim do poder da graça, ele vai acima e vai além da nossa compreensão, pelo menos da minha. O poder da graça vai além da minha compreensão. O alcance da graça e da misericórdia de Deus, eu não consigo mensurá-lo. Porém, eu sei pela palavra de Deus, isso que nós estamos vendo aqui no capítulo 6, já foi citado sobre isso, e agora novamente aqui, aquele que se torna um apóstata da fé e decide deliberadamente continuar vivendo no pecado, rejeitando a verdade das Escrituras, rejeitando a verdade do sacrifício de Cristo, rejeitando a verdade acerca do sangue de Jesus Cristo para a purificação dos pecados, certamente esta pessoa está a caminho dessa expectação horrível, está nessa expectativa de terror, né, dentro do seu coração, e o futuro que ela tem é o pior possível, né? Então uma igreja não podia se dar ao luxo de cobrir membros que fossem uma má propaganda para a fé cristã. Seus membros deviam ser fiéis ou não ser membros, e isso vale ainda hoje. Devemos ser fiéis ou deixar de ser membros, né? Precisamos sim dar bom testemunho acerca da nossa fé. Amém? No verso 27, ele diz o seguinte: todo que quebrava a lei morria sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Ainda no final do verso 26, é preciso ressaltar o seguinte: sem o sacrifício expiatório de Cristo, resta apenas juízo e fogo vingador. Resta apenas o juízo e o fogo vingador. Tá? Verso 27, 28 em diante, ele fala do exemplo da pena capital que acabamos de ler, ali em Deuteronômio capítulo 17, fornecendo então aqui um paralelo comparativo agora com a nova aliança. Naquele caso e também na nova aliança, a gente chega à seguinte conclusão: ai daquele que considerar que não haverá consequência alguma se escolher continuar vivendo no pecado. Tá? Ai daquele que, mesmo tendo a revelação, mesmo tendo orientação, mesmo vivendo junto com a igreja, ai daquele que tiver conhecimento da doutrina e porventura escolher viver deliberadamente no pecado, né? Só lhe resta a expectativa horrível, uma expectativa terrível de fogo, de ardor, de ira, que um dia há de chegar para estes que desprezaram a verdade, né? E embora o escritor lance agora uma pergunta no verso 29, ele lança uma pergunta, essa pergunta é uma pergunta retórica, ou seja, deve-se saber a resposta dela, né? Quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança e com o qual foi santificado e ultrajar o Espírito da graça? Né? É uma pergunta retórica que todo cristão já deve saber a resposta, né? Maior castigo, ele tem ali a palavra no grego original timória, que significa um castigo que o delito merece. Timória é o castigo que o delito merece. De quanto maior castigo, um castigo que o delito cometido por essa pessoa merece. E qual é o delito? Esse delito agora o autor explica em 3 aspectos. Primeiro, o desprezo ao Filho de Deus, né? Diz ali, calcar os pés ao Filho de Deus, ou pisar o Filho de Deus, né? No grego katapatel, calcar os pés ou tripudiar.
O que significa isso na prática? É a rejeição da posição cristã. É um forte antagonismo contra Jesus Cristo. O que é antagonismo? É uma oposição de ideias, é uma rivalidade contra Cristo, é uma incompatibilidade com Cristo, né? Então a pessoa que rejeita as ideias de Cristo, que se torna incompatível contra Cristo, que tem rivalidade contra Cristo e o cristianismo, né? Contra Jesus Cristo, esta pessoa está cometendo o pecado de calcar os pés. Calcar os pés dá a ideia de pisar com o calcanhar, de amassar, aquele sentido onde você coloca alguma coisa dentro de um saco de lixo e você quer empurrar bem, quer socar bem para o fundo, e você usa o pé e enfia o calcanhar, é um sentido de humilhar. Também, quando Jesus está na ceia, ele diz a seguinte palavra: aquele que está comigo à mesa levantou contra mim o seu calcanhar, né? É uma expressão de extrema humilhação e rejeição, né? Então isso aqui fala especificamente de apostasia. Continuar deliberadamente no pecado de apostasia é pisar o oferecimento do amor. Jesus é a revelação prática do amor de Deus. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É como se o autor estivesse falando assim, ó, olha o sacrifício que ele cumpriu na cruz do Calvário. Olha o quanto ele sofreu por nós, derramou a sua alma, derramou a sua vida. E ainda assim você quer rejeitar e dizer que esse sacrifício não tem valor algum? Né? Então, continuar deliberadamente no pecado é pisar o oferecimento do amor. O pecado não é meramente rebelar-se contra a lei, mas é ferir o amor de Deus. E eu quero que você vá na tua Bíblia comigo e leia 1 João. Deixa eu achar aqui pelo computador. 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, a partir do verso 9. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porque não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Simples assim, categoricamente, o apóstolo João aqui nos ensina como é que nós devemos observar o sacrifício de Cristo. Então, aquele que resolveu tomar essa posição antagônica contra Cristo, e contra o testemunho de Cristo, contra a doutrina cristã, esse certamente está nessa posição anticristã e, portanto, rejeita a posição que Cristo pode nos colocar. Né? Em Cristo, nova criatura somos. Né? Nele, nós somos nova criatura. Ok? Segundo ponto, segundo aspecto. O primeiro aspecto é o desprezo ao Filho de Deus. O segundo aspecto, ali nesta pergunta do verso 29, profanou o sangue da aliança, né? Koinon regezamenos, ou considerar comum, no sentido de que o sangue de Jesus é como o sangue de qualquer outro ser humano, né? Ou ainda profano, né? Considerar profano o sangue de Cristo, equivalente a dizer que o sangue de Jesus não tem valor nenhum, que o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário não tem valor algum e que jamais poderia expiar o pecado de qualquer pessoa. É tratar o sangue de Jesus como algo sem sentido, né? A pessoa que faz isso comete sacrilégio. O que é o sacrilégio? É tornar imundo aquilo que é santo, ou tratar como imundo aquilo que é santo, certo? Nós, evangélicos, não temos muitas figuras, né? Mas nós temos, por exemplo, a ceia do Senhor. Imagine alguém tomar
nas suas mãos o elemento, o pão, por exemplo, e ali tratar com desprezo, com desleixo, né? Lançar no lixo com o coração dizendo isso aqui não é nada, isso aqui não presta, seria um sacrilégio, né? Então, a pessoa que continua deliberadamente no pecado está desprezando o Filho de Deus, está profanando o sangue da aliança com o qual foi santificado, né? O escritor de Hebreus diz efetivamente: olhem o que foi feito por vocês, olhem o sangue derramado e o corpo destroçado de Cristo, olhem o que custou a sua nova relação com Deus. Vocês podem tratar isso como algo que não importa? Não se dão conta de que estão tratando com coisas muito sagradas? O pecado consiste em não compreender o sacrossanto do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, né? Terceiro aspecto, ultrajar o Espírito da graça, né? Enibresien, considerar ultraje ou tratar com insolência, né? É uma rejeição arrogante ao Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que aqui é chamado de Espírito da graça, né? É o Espírito Santo, é aquele que fala dentro de nós, aquele que nos conduz ao que é bom e correto, aquele que nos guia em toda a verdade, o Espírito Santo que nos convence e aponta o caminho correto que nós devemos seguir, né? É o Espírito Santo que nos detém ou que tenta nos parar quando estamos caminhando a um caminho de morte, que nos alerta sobre o pecado, que nos cutuca, né? Como uma guilhoada num boi, né? Ele nos cutuca quando estamos desanimados ou caminhando para um comodismo ou para a frieza espiritual. É o Espírito Santo que cuida da gente como aquele amigo que está o tempo todo ao nosso lado, o nosso consolador. A pessoa que continua deliberadamente no pecado, despreza o Filho de Deus, ela também comete sacrilégio contra o sangue de Jesus Cristo, né? Despreza o Filho de Deus, vou voltar aqui para não me perder. Despreza o Filho de Deus, profana o sangue da aliança, tem como profano aquilo que é extremamente santo, né? E agora trata com insolência com o Espírito Santo que Deus nos dá, né? Aquele amigo que vem com sabedoria. Ignorar a voz e os avisos do Espírito Santo é insultá-lo. Rechaçar o aviso de um homem bom e sábio, desprezar o seu convite e abusar da sua hospitalidade é insultá-lo. Ignorar completamente as súplicas do Espírito, os convites e também os imperativos, as ordens que ele nos dá para seguir o nosso próprio caminho é insultar a Deus, insultar o Espírito e é ferir o coração de Deus. Esses três aspectos estão colocados aqui. Aquele que deliberadamente decide continuar no pecado, decide continuar e tomar o caminho da apostasia, rejeitando a doutrina, rechaçando a doutrina, se tornando rebelde contra a doutrina cristã, inclusive da nova aliança, né? É uma pessoa que está cavando a própria cova e está se tornando réu do fogo do inferno, tá? Porque com certeza, segundo o que está escrito aqui na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, né? Aqueles que uma vez foram iluminados, se torna impossível para eles serem despertados novamente para o arrependimento, como diz lá no capítulo 6. Né? Eu vou continuar, então talvez se o vídeo cortar aqui eu vou ter que fazer uma segunda parte e eu espero que você acompanhe também essa segunda parte.